Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, sou um tarólogo com mais de 13 anos de experiência e tô chegando para vocês com uma nova leitura 100% intuitiva e guiada por Maria Padilha. Se essa leitura te encontrou, eu te convido, fica aqui comigo até o final. Olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, te conecta com Maria Padilha, mentaliza a situação que você está precisando saber. Eu não tenho ainda um texto programado, tá bom? No final eu vou assistir, vou ver que tema, que leitura a Padilha trouxe, coloco um título e a thumb. Posto no YouTube e peço que a espiritualidade então se encaminhe de levar para quem precisa. Então fica aqui comigo até o final, para que essa mensagem ela não somente ressoe para aquilo que você está vivendo, mas que tudo que for falado aqui possa de fato acontecer para você. Gente, Maria Padilha é a pombagira que transformou a minha história, ela tem me ajudado muito, há muitos anos já ela está ao meu lado, sempre me trazendo compreensão, solução, vitórias, conquistas. E eu desejo que através dessas leituras, através desse canal, você possa ser tão abençoado ou abençoada quanto eu estou sendo por ela. Peço para vocês, se gostarem do meu conteúdo, deixem hypes, deixem likes e muitos comentários, porque eu moro na Alemanha e dependo muito do engajamento do Brasil, de países que falam português, para que o YouTube ele de fato possa recomendar as minhas leituras para outras pessoas. E se você sente que você está sendo abençoado através do meu canal, então comenta bastante aqui. Dessa forma você vai me ajudar e tenho certeza que o YouTube podendo recomendar para mais e mais pessoas, você vai também abençoar a vida de outras pessoas que estão passando por essa determinada situação que a Padilha vai trazer aqui hoje. Convido todos também, claro, que me sigam pelas redes sociais, todas se chamam Herdeiro da Magia. As cartas já estão pulando aqui, ó. Se chamam Herdeiro da Magia. Se vocês precisarem falar comigo, entrem em contato por lá. Às vezes demora um pouquinho para responder, tá bom, turma? Dependendo da quantidade de mensagens que chegam, mas sempre tento responder todo mundo. E assim que eu voltar a morar no Brasil, vocês vão acompanhar muito conteúdo por lá comigo. Vai ter rituais, como que eu cuido de Maria Padilha, construção da minha sala de atendimento, enfim, muita coisa bacana chegando. Então já vão me seguindo para já ir fortalecendo minhas redes. Padilha, eu me sinto pronto, preparado para a gente poder trabalhar e iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem e que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me conduzam durante essa leitura. Peço por proteção e ao povo cigano também eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu venho com baralho cigano, então pedindo por confirmação ou por algo mais que quem chegou até aqui precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Aquilo que ressoar para você, você absorve, coloca em prática. Aquilo que não ressoar para você, entrega ao universo e peça que Maria Padilha possa trabalhar então na vida de quem merece e precisa receber essa mensagem. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda. Vou deixar o restante das cartas aqui. E vamos então, carta por carta, descobrir o que a Padilha vai falar com você no vídeo de hoje. Nós temos o 7 de ouros, como a primeira carta da leitura. Deixa eu só virar aqui um pouquinho minha iluminação, turma, para não atrapalhar vocês. Nós temos o Pajem de Copas. Hoje eu estou usando o Holographic Tarot. Nós temos o 5 de Espadas. O 3 de Ouros. O Cavaleiro de Espadas. O Pajem de Espadas. A carta da Temperança. A carta da Estrela, a carta da Torre e finalizamos com a Imperatriz, que chega fechando aqui essa primeira parte dessa leitura com o tarô. O restante das cartas deixo aqui, se a Padilha me pedir, claro que eu vou trazer. Eu vejo já no início aqui dessa leitura, pelas cartas que já apareceram aqui, me parece assim, uma situação que vai, mas não vai, tá? Me parece algo que quer movimento, algo que você quer saber se vai avante, se vai continuar, mas não me parece que o negócio está desenrolando. É bem isso que vem me mostrando aqui. Porém, eu tenho duas energias aqui nessa mesa, que são a do Cavaleiro de Espadas com o Pajem de Espadas, que ela me mostram que sim, alguém precisa tomar uma direção, uma decisão, posso falar isso. As coisas não podem ficar como elas estão, e muito menos
em uma guerra, muito menos em uma disputa, muito menos você esperando que pode até ser assim, ó, que alguém se decida. E aqui no final da leitura, algo que me chamou muito a atenção é a carta da Imperatriz. Olha como esse tarô ele fica lindo no vídeo, gente. Ele brilha, ele é holográfico, acho lindo. Quem quiser, inclusive, adquirir esse deck, deixa eu mostrar aqui a caixinha para vocês. Ele chama Holographic Tarot. Eu vou deixar aqui embaixo nos produtos para que vocês possam adquirir. E, inclusive, também eu estou deixando outros produtos, tá? Como, por exemplo, perfumes que a Padilha gosta. Estou deixando batons que a Padilha gosta de usar, para que vocês possam conhecer e ter acesso também. Ficar mais empoderada, mais maravilhosa como Maria Padilha é. Mas vamos lá, então. Essa Imperatriz é que ela veio fechando essa parte da leitura, me mostrando como a decisão precisa ser tomada. As coisas não podem ficar como estão, as coisas não ficarão como estão. E até diria que essa Imperatriz, essa escolha que eu vejo aqui no final, ela diz muito respeito a você. Essa pessoa te escolhe ou não te escolhe. Algo nesse sentido. Bom, mas vamos lá, vamos carta por carta para que você saia daqui 100% sem dúvida e entendendo que mensagem a Padilha vai trazer nessa leitura aqui do vídeo de hoje. Esse 7 de ouros, eu olho pra cá, de fato eu vejo uma espera. Sabe assim, quando a gente já plantou, tô plantando e agora quero colher? É mais ou menos o que você tá vivendo aqui dentro de uma relação. Para alguns de vocês pode ressoar para o campo amoroso, para outros de vocês aqui no campo familiar, ou até mesmo no campo financeiro também, por que não? Diz muito respeito aqui a uma escolha, como se você de fato estivesse esperando algo acontecer. Você investiu, até posso falar assim, ó, você se abriu, você se entregou, você demonstrou o que você sente, o que você quer. Para você as coisas, elas estão claras. Mas você também quer decisão. Você não quer continuar aqui na espera sem saber como que as coisas vão acontecer, para que lado que as coisas vão se desencadear. Se de repente você está se relacionando com alguém, você está conhecendo alguém que ainda por algum motivo é preso a outro relacionamento, é preso a uma outra pessoa, ou que existe alguém do passado dele ou dela que está aí como um fantasma, né, vagando aqui nessa história, você também quer entender se ele vai decidir, para que lado que ele vai decidir, porque na espera você não pode ficar. Eu até poderia falar assim, que essa espera de alguma forma, ela está se tornando angustiante, porque você já fez o que você precisava fazer, você plantou, você já semeou aquilo que deveria ser semeado. E até referente aos seus sentimentos, você já demonstrou esses sentimentos aqui para essa pessoa. Agora essa pessoa precisa avaliar. E até mesmo posso falar assim, ó, você precisa também avaliar se vale a pena você continuar investindo ou não. Porque a espera existe. A espera existe. Mas agora você está também analisando, posso até falar assim, ó, os passos que essa pessoa está dando, ou os passos que essa pessoa vai dar, para que de fato vocês possam continuar juntos ou não. O Pajem de Copas, normalmente quando ele aparece assim no início de uma leitura, e na posição como apareceu aqui na mesa, vem me mostrando que o sentimento ele existe. O interesse ele também existe. Até para que essa pessoa ela de fato não rompa de uma vez o laço entre vocês, até para que esse laço entre vocês ele continue existindo de alguma forma. Talvez alguns encontros, talvez algumas mensagens. Só que precisa de coragem. Ficar na base da promessa, eu até diria assim, o Pajem de Copas muitas vezes ele é muito romântico, né? Mas ficar na base da promessa também não é algo que está sendo bacana para você. O sentimento aqui emocional dessa carta do Pajem me aparece com bastante força. Como se houvesse de fato a vontade de se aproximar, de falar, de demonstrar o carinho. E até mesmo a vontade dessa pessoa de alimentar de fato uma relação com você de alguma forma. Não que seja já para vocês começar a namorar, não que seja já para vocês irem morar junto, não é sobre isso exatamente que a Padilha tá me trazendo aqui na mente. Mas para que no mínimo vocês possam ficar juntos sem que não tenha ninguém interferindo, sem que não tenha ninguém atrapalhando, sem que não tenha nenhum tipo de sombra do passado ou de uma outra pessoa como um fantasma, como eu falei ali atrás, rondando e sondando essa história que vocês estão tentando construir. E se você está de alguma forma cansada dessa espera,
Para que eu possa mergulhar aqui na leitura e continuar pensando que nós estamos frente a frente, eu já vou te pedir uma palavrinha. Infelizmente, a gente está gravando um vídeo para o YouTube, né? Preciso muito do engajamento de vocês. Então vocês vão me trazer a palavra escolha, para que essa pessoa de fato escolha e decida o que ela quer. Eu até ia falar assim, ó, perdão a palavra, ou caga ou sai da moita. Alguma coisa ela vai ter que fazer para demonstrar se vai querer ficar contigo ou não. Porque pelo que eu vejo por esses 5 de espadas que tá aqui, existe de fato uma disputa, existe de fato um conflito. E isso tá colocando você no meio de uma tensão. Isso tá colocando você em desgaste. Como se de alguma forma você até se sentisse, pode ser que não ressoe para todos o que eu vou falar agora, mas pode até ser que isso aqui ressoe como uma certa competição de fato. E tá te trazendo muito desgaste. Você quer entender? Porque aqui aparece claramente para mim o conflito entre duas situações. Será que ele vai escolher quem ele está gostando, quem está fazendo bem para ele? Ou será que ele vai escolher quem ele está apegado, quem ele ainda acha que talvez pode dar certo de alguma forma? Quem por algum motivo ele pensa que as coisas podem mudar e podem ficar diferentes? Mas será que se tivessem que ficar diferentes já não tinham ficado? Será que se tivesse que mudar alguma coisa já não teria mudado? Ele pode até estar tentando, de alguma forma, vencer aqui uma batalha interna dentro dele, tá? Mas pelo que eu vejo aqui, ó, que essas pessoas que já abandonaram a guerra, essa batalha é dentro apenas dele. E ele, de fato, tem que se decidir. E até vou te pedir uma coisa, pelas cartas que estão aqui. Se tá existindo algum tipo de afastamento, ou se você sente que você tem corrido mais atrás do que deveria, não procura. Se afasta, que você tá vendo aqui no fundo. Não que seja um se afastar 100%, tá? Mas não ficar o tempo todo também cobrando uma resposta, o tempo todo cobrando um posicionamento. É como se você tivesse que largar as espadas aqui, ó, e deixar que ele fique com essa batalha interna dentro dele para decidir o que ele vai querer fazer. Ou ele vai querer ser feliz, ou ele vai ficar preso dentro de algo que provavelmente aqui, pelo que eu vejo das cartas, não está mais funcionando. Até se porque lá estivesse funcionando, ele não teria te encontrado, não teria iniciado um romance, não teria iniciado nenhum tipo de relação com você. Ele estaria dentro daquilo que de fato ainda funcionava. E aí, eu acho que você consegue me dar razão sobre isso. Esse conflito aqui ele não é apenas de sentimento, tá? Não é apenas de sentimento. É sobre muitas coisas que ele possa estar vivendo lá dentro desse outro relacionamento. Para alguns de vocês pode até ressoar, a Padilha me traz aqui, como disputa de bens materiais, como a dificuldade em largar uma casa, o apego a algo material que foi construído. E isso, infelizmente, muitas vezes prende sim pessoas em relacionamento. Muitas vezes o relacionamento até está falido, mas a pessoa continua lá, preso a algo que não está conseguindo se desvincular daquilo para poder viver algo novo. E se esse aqui for o teu caso, entrega nas mãos de Maria Padilha para que ele se decida, para que ele crie coragem, para que ele abra a mão aqui, ó, como essas espadas aqui também, como essa luta aqui, essa guerra, ó, se vocês conseguem ver bem. Para que ele possa também abrir mão dessas disputas. E se for para ficar com você porque é sincero, porque é verdadeiro, porque é o que você precisa, então de fato que fique. Até porque esse 3 de ouros que tá aqui, ele me fala que de alguma forma ele vai ter que abrir mão. Para que ele possa construir uma parceria mais sólida, algo melhor, algo até que de fato ele possa se aproximar de você de alguma forma. Vai ter que ter esforço, não seu, porque você já demonstrou. Lembra do que eu te falei lá no início da leitura. Você já demonstrou o que você tinha que ter demonstrado. Agora depende dele aqui olhar para o futuro e saber também se está te enxergando dentro desse futuro. Para que ele se aproxime. E a energia, pelo que eu sinto, é que ela favorece bastante e demonstra que ele está disposto, sim, a te encontrar, a conversar com você e tomar decisões muito importantes. Muito importantes. Mas tem a necessidade do medo, tá? Não é uma carta que fala de apego, mas é uma carta que de alguma forma me fala de um certo receio. É como se ele tivesse tendo que de fato decidir aqui, ó, entre essas pessoas
tivesse que consertar algo, tivesse que conversar sobre algo ainda lá com ela ou com ele lá atrás, para conseguir resolver de uma forma que seja boa para os dois também. Alguns de vocês podem até ser para que ela entenda de fato que acabou, para que ela entenda de fato que não dá mais e que agora ele vai seguir a vida dele, e assim ela também saia do pé dele. E até falando sobre ela sair do pé dele, fica aqui comigo porque no final do vídeo eu vou te ensinar um ritualzinho. Espero que não esqueça. Vamos lá. Mas fica comigo que vou te ensinar um ritual aqui de afastamento bem prático para que você faça para poder afastar essa rival, vou chamar ela assim. Se ela de fato estiver atrapalhando aí na vida de vocês. O Cavaleiro de Espadas, ele vem me mostrando que vai ter que ter ação. Essa pessoa vai ter sim que se movimentar, vai ter sim que te buscar para uma conversa, vai ter que ser claro, vai ter que ser verdadeiro com você, vai ter que ser muito honesto sobre o que está sentindo e vai ter que enfrentar essa batalha que ele mesmo criou. Porque se ele não teve coragem lá atrás de sair daquele relacionamento para começar a se envolver com você agora, eu tô falando muito até como se ele tivesse de fato dentro de um relacionamento, tá? E aí, não sei se vai estar ressoando para todos vocês, mas de fato o que eu sinto até como se essa pessoa estivesse dentro de um outro relacionamento. Ou como se o relacionamento tivesse acabado, mas ainda muitas coisas ali entre eles estão atrapalhando. Então eu torno a dizer, foi um confronto que ele mesmo criou. Mas pelo que eu vejo, por esse Cavaleiro de Espadas tá muito junto aqui com o Pajem de Espadas, a tendência é que ele tome sim decisões. Posso até falar assim, que ele tome atitudes para que esclareça exatamente o que está sentindo por você e para que ele rompa esse... Não vou dizer que ele está sendo banana, mas até para que ele possa de fato tomar rédea da vida dele também, saber exatamente o que ele quer, tomar o controle, saber para que lado que ele quer ir. E seja mais homem, sabe? Seja mais homem de fato assumir o que está sentindo. Pelo Pajem de Espadas estar muito seguido do Cavaleiro de Espadas, eu digo aqui que vai ter uma conversa entre vocês. Essa conversa para alguns aí pode até ser por mensagem, pode até ser a troca de mensagens inicialmente falando, tá bom? Porque pode ser que ele esteja um pouco afastado, um pouco distante. E antes de que de fato ele revele as totais intenções por você, para que de fato vocês possam sentar e ter uma conversa, eu acredito que as coisas aqui elas podem até começar de forma online. Uma troca de mensagem, stalkeando a tua rede social, de repente tentando ver alguma coisa se você usa a rede social. Se existe algum tipo de bloqueio de WhatsApp, algo nesse sentido, a Padilha fala aqui, desbloqueia. Desbloqueia para que essa pessoa também tenha como ver que está desbloqueado, para que essa pessoa tenha como ver que pode mandar uma mensagem sim. Até se tiver bloqueio pode ser um grande sinal para que ele entenda, ó, me desbloqueou, tá aberto a conversar. Mas aí para que ele te procure. Só que a Padilha me pede para mais uma vez trazer aqui, ó, não manda mensagem. Resiste, insiste. Por mais que exista a curiosidade, você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber aí também controlar as suas emoções, ter um pouquinho de paciência, para que as coisas elas possam fluir de uma forma natural. Para que as coisas elas possam fluir de uma forma que depois você também não se machuque. Porque como eu falei ali atrás, pode ser que alguns de vocês tenham até um vai e volta, sabe? Vem, conversa, mas depois volta para lá, não se decide, vem, mas não vem, vai, mas não vai. E é como eu disse, eu cago ao sair da moita. E a carta da temperança, ela tá aqui me falando, tem equilíbrio para que você resista e não mande mensagem. Não sei por que eu tô falando isso, de repente você pode acontecer que você tenha mandado mensagem, pode acontecer que você tenha procurado, ou até como eu disse lá atrás, né? Você já demonstrou demais aqui o que você sente. Você já deixou extremamente claro o que você quer e como você quer. Mas agora ele precisa decidir. Você não tem o que mostrar. O teu interesse ele já foi feito. Só se agora você tirar a roupa e sair correndo nua pela estrada para chamar mais atenção do que você já fez. Tá? Então agora aqui, ó, te concentra. Deixa ele resolver os conflitos que ele mesmo criou lá atrás. Para que ele também busque equilíbrio e chegue para você de alguma forma equilibrado, como a temperança
vem mostrando, mas aqui nas mãos dela que ó, tá fluindo, as coisas vão fluir. As coisas vão acontecer. Eu vejo que vai ter uma tentativa muito forte de conciliação de sentimento, tá? Mas a escolha, ela precisa acontecer sem impulsividade. Por mais que os cavaleiros e o pajem eles estão ali, as cartas de espada, né, que falam de movimento e de velocidade, eu vou levar ela muito mais para clareza. Vou levar ela muito mais para clareza, porque as cartas de paus falam muito mais de velocidade do que as cartas de espada, e elas não estão na mesa. Então eu vou levar muito mais para clareza. E vamos deixar a temperança aqui no tempo dela, organizar as coisas, organizar as situações, para que também você não sofra. Para que você não seja iludida. E para que se existe aí um vai e volta entre vocês, ou um aproxima e afasta, que isso também possa se encerrar e você possa entender. Até para que você não fique parada esperando que o milagre aconteça. Porém, falando em milagre aconteça, já vou até pegar aqui a carta das estrelas, que é uma carta que fala muito sobre bênção espiritual. É uma carta que fala muito sobre realização. E ela é uma carta que traz muito a questão esperança. Eu gosto muito dessa carta quando vem numa leitura como essa, onde a gente quer saber, né, o que vai acontecer. Ela vem aqui dizendo, tem esperança ou não tem esperança? E aqui pelo que eu vejo da estrela, diz assim, ó, tenha esperança, tenha fé. Tenha fé nessa conexão que vocês criaram entre vocês. De alguma forma vai existir uma cura, se houve mágoa, se houve conversas aí que foram talvez um pouco mais calorosas, talvez se um tenha falado aí, trocado farpas com o outro. Tô falando de você e ele, tá? Se de repente nessas cobranças ou nessas últimas conversas que vocês andaram tendo aí, vocês acabaram falando coisas que não foram tão bacanas. A carta da estrela ela mostra que vai ter cura dessas palavras também. Porque pelo que eu vejo, essa pessoa também tem a esperança de te encontrar e de poder ter uma conversa muito franca e muito honesta com você. E a energia da carta da estrela, ela tá me mostrando uma conexão que ele ainda considera muito possível. Que é a conexão de estar aqui ao teu lado. Que é daquilo que de fato ele precisa decidir para poder estar ao teu lado. Porque não tem como ele viver uma vida dupla. De fato não tem. Ou ele vai estar com você, ou ele vai estar com ela. E quem será que ele vai decidir? Para que lado será que ele vai decidir? Até me parece assim uma situação muito complicada entre eu conhecer alguém muito bacana, tô gostando dessa pessoa, mas ainda estou dentro de um relacionamento e não consigo me desvincular disso, não consigo sair dessa guerra que eu mesmo criei, né? Vou até pegar aqui de novo o 7 de espadas. Eu me coloquei numa situação que agora eu não tô conseguindo sair. Eu estava dentro de algo que já vivia com muito conflito, com muito desgaste. Agora eu vejo algo aqui que me traz esperança de ser feliz, de poder viver o novo, conhecer alguém bacana, mas não consigo me decidir, não consigo saber para que lado que eu vou. Não consigo saber o que eu posso fazer. Isso aqui é muito triste até muitas vezes. É muito triste. Se essa história estiver ressoando para vocês, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários com um pouco mais de clareza, até para que eu possa entender. Eu gosto muito de ler as histórias de vocês, eu leio todos os comentários. E acho muito bacana quando a leitura de fato chega para quem precisa e da forma como precisa chegar, sabe? Então comenta aqui embaixo para que eu possa conhecer vocês um pouquinho mais, entender exatamente com clareza o que a Padilha está falando. Porque pelo que eu vejo aqui da carta da estrela, ele quer, você quer. Mas a torre enfatiza a decisão de que algo precisa ruir, algo precisa acabar. Ou acaba essa espera, ou acaba essa enrolação, até vou dizer assim, de estar deixando você sem uma resposta, ou ele acaba do lado de lá para que possa viver com você algo muito melhor. E de fato, a torre ela traz essa ruptura, até vou chamar assim. O que estava lá já não tem mais conserto, tá? Pode insistir, pode tentar, pode querer continuar, mas eu não vejo conserto. Eu vejo que acabou o clima, acabou, esfriou, muito desgaste, muita mudança já foi proposta, muita tentativa já foi feita, mas pelo que eu vejo do lado de lá também as coisas não continuam. As coisas não vão permanecer como estão.
E até posso falar, talvez aí verdades vindo à tona para que de fato ele consiga se livrar daquilo que tem que ser, daquilo que de fato precisa se livrar. Porque essas verdades podem até causar aqui uma quebra muito importante na situação atual que ele está vivendo. Turma, só tomar aqui uma aguinha, vou tomar um chá. Olha só, tô com a minha caneca da Disney, minha caneca do Rei Leão. Amo essa canequinha. Mais um presente de Maria Padilha na minha vida. Tá bom? Então, para ficar bem claro aqui para você, as coisas não vão ficar como está. E a Imperatriz, ela marcou para mim aqui nessa leitura como a tua energia, mesmo que você seja homem, tá? Mesmo que você seja homem, acolha essa energia aqui para ti, que é a energia que veio te marcando, porque de fato ele precisa escolher algo. E eu não vejo aqui nessa leitura outras pessoas. Eu vejo aqui nessa leitura a minha consulente, meu consulente. Então isso me indica muito forte de que ele se sente de fato, ou ela se sente de fato atraído por você. A carta da Imperatriz é uma carta que fala de amor, fala de sentimento, de abundância. Só que ela também fala de algo que a Padilha trouxe agora aqui na minha mente, que se chama prioridade. E você quer ser essa prioridade. Você quer ser essa prioridade. Então ele precisa se decidir para que de fato te procure e te coloque como prioridade na vida dele e descarte quem tiver que descartar. Vamos depois ensinar um ritualzinho para você, como eu falei, para que tenha que afastar, para que tenha que descartar e para de fato ele te traga como prioridade para a vida dele, sim ou não. A Imperatriz também fala de escolha. E nós começamos aqui, ó, falando sobre escolhas. Faltou só a carta dos enamorados. Deixa eu até pegar aqui o fundo do deck para ver. Não, tá a carta da justiça. Faltou só a carta dos enamorados aqui para completar, falando sobre escolhas. E você não merece menos do que isso, tá? Você não merece ser segunda opção, você não merece ser amante. Muitos tarólogos remetem essa carta aqui a ser a amante, né? E eu não vejo que você merece estar nessa posição. Para mim, você aqui deve estar como prioridade, que é o que você quer, que é o que você merece. Padilha, essa decisão dele aqui vai demorar? Tem algo mais que a gente precisa ficar sabendo? O que a senhora quer trazer? Ou a senhora quer apenas confirmar essa leitura aqui e mostrar para nossa consulente aquilo que foi falado aqui? Opa! Que aquilo que foi falado aqui de fato é verdade e é o que ela precisa levar aqui para dentro do coração. Vamos lá então, Padilha. Eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Com baralho cigano. Mentaliza bastante aqui. Vamos ver se a Padilha vai confirmar o que foi falado aqui nessa leitura. Aroie, Pombogira. Mais uma leitura muito intensa que fala sobre escolha, tá? Fala sobre escolhas e que alguém precisa sair de cima do muro, alguém precisa se decidir. Aqui, ó, carta da chave, falamos sobre escolhas, ó. De fato, essa pessoa vai ter que escolher. E a solução, essa resposta, ela tá muito breve. Porque já chegamos com a carta da chave, iniciando com essa parte com baralho cigano. Então essa decisão, ela tá muito breve. Nem você tá aguentando a espera e nem essa pessoa tá aguentando, nem ali o... Vou chamar de o teu amor, tá? Para que você entenda. Nem o teu amor tá lá aguentando também ficar nessa dualidade, nesse vai, não vai, nesse volta, não volta. Porque também quer se decidir. Mas pelo que eu vejo, como eu falei lá atrás, pode ser que esse 3 de ouros aqui até esteja falando de fato sobre bens materiais. Talvez uma casa que precisa deixar para trás, ou precisa vender, ou precisa, sabe? Algo que precisa ser feito. Talvez conquistas de um antigo relacionamento que ainda precisam ser resolvidos. E isso, de fato, turma, isso gera muita insegurança, tá? Para que a pessoa consiga seguir em frente, consiga ir, seguir por novos caminhos. Então pode ser que isso aí esteja acontecendo, mas pela carta da chave chegando ali, a carta da chave com os caminhos. Claro, e aí, Pombogira, essa pessoa vai decidir sim. Essa decisão já está próxima. Assim como a carta da estrela trouxe esperança, agora a chave com os caminhos aqui de fato estão confirmando que essa pessoa vai sim tomar decisão. E me chama muito a atenção aqui em cima do caminho essa mulher, ó, como se fosse a carta da Imperatriz, que é a tua energia, marcando ali, mostrando que de fato ele precisa escolher. Ele está tendo que escolher entre 2 mulheres, ou ela entre 2 homens. Mas a decisão vem, a decisão chega. Ó, aqui, ó, falei de mensagem, lembra? Lembra que eu falei de mensagem para vocês lá atrás? Aqui a Padilha confirmando, ó. Pode ser que os primeiros contatos, eles sejam através de fato de mensagem.
Não sejam pessoalmente, não seja uma conversa pessoal. Ou através de alguém, através de algum contato em comum que vocês tenham, alguma amiga, amigo, até mesmo alguém da família, alguém que traga notícias sobre essa pessoa que tenha conversado com você, que está sentindo falta, está sentindo saudade, que de alguma forma gostaria de estar junto com você, mas sente que existem bloqueios, mas sente que parece assim que algo trava. E pode ser até mesmo que você também sentindo isso, sabe? Sentindo que existe química, existe atração física, mas parece que algo trava, parece que algo bloqueia. E aí vai vir respostas, aqui vai vir mensagens. Inclusive saiu muito aqui em cima da carta da estrela me falando até mesmo que a própria espiritualidade está tentando falar com você e já te mostrando que as respostas chegam. Só o que eu te peço mais uma vez é que você não mande mensagem, tá? Não corra atrás não. A carta da Imperatriz, a energia da Imperatriz, ela não é uma energia de que corre atrás. Olha aqui a carta da Lua. Tem alguma coisa lá que ainda precisa ser resolvido. A carta da Lua, muitas vezes ela pode até falar de algum tipo de mistério ainda que precisa ser esclarecido. Apesar de que veio trazendo ali que verdades vão ser reveladas, né? Pode até ser isso aí, ó, pra você, algo que ainda tá escondido, algo que ainda não foi revelado pra você, que ainda não foi contado ou esclarecido 100% pra você. O que ele ou ela tá passando, que situação que está vivendo. Mas essas emoções aqui, elas vão ser expostas, elas vão ser mostras, vão ser mostradas. E até poderia falar assim, ó, escuta a tua intuição. De alguma forma, escuta a tua intuição. Se você acha que já esperou demais também e você agora não quer nesse momento esperar, você quer seguir a sua vida de outras formas, por outros caminhos, conhecendo outras pessoas, e depois se ele voltar, que volte, se depois se voltar, vocês sentam, conversam, vão ver o que vão acontecer, faça isso também. Tá? Confia na tua intuição. Se você trabalha com Exu, com Pombagira, entrega nas mãos dessa entidade, dessas entidades, para que de fato elas possam te guiar, te direcionar, afastar quem tenha que afastar, para que as coisas elas possam se encaminhar e acontecer. Pelas cartas que estão chegando aqui na mesa, pelas cartas que estão... Ó, aqui a torre de novo. A decisão vai vir, turma. A decisão vai vir, é que a Padilha já falou, tá? As coisas não vão continuar nessa angústia, as coisas não vão continuar nesse isolamento, essa torre que ela vai ter que ruir e essa pessoa vai ter que decidir. Essa pessoa de fato vai ter que decidir. As coisas não vão ficar como estão e você não vai ficar nessa espera. Se você já ouviu outras mensagens, tá bom? O que eu te peço é assim, ó, você não precisa confiar em mim como tarólogo. Eu gosto muito de falar isso aqui para os meus seguidores. Basta que você confie que Maria Padilha, que a espiritualidade, que a tua espiritualidade, ela está te ouvindo e ela está trazendo essa mensagem aqui para você. Se você crer na espiritualidade que você carrega, tenha certeza que as coisas vão se desenrolar e que as coisas elas vão acontecer. Você só não pode ficar com dúvidas dentro do teu coração, porque você quer essa resposta. Você também quer sair dessa angústia. Você quer entender quais são os novos passos. Então confia na espiritualidade para que de fato essa torre que ela desmorone de uma vez, tá bom? Lá onde ele está, não onde você está, lá onde ele está. E a verdade ela venha, a verdade ela apareça e chegue para você como você merece. E chegue para você da forma que de fato você precisa que ela chegue. Lembra que eu te falei que eu ia te ensinar um ritualzinho? Tenho aqui meu pires aqui que eu boto minhas velas. Vou aproveitar ele para mostrar para vocês, tá bom? Vocês vão pegar um papelzinho. Pega aqui um pedacinho de papel, te pego aqui uma caneta. Ó, você vai fazer assim, ó, para não dizer que às vezes eu ensino ritual, daí vocês falam que não entenderam muito bem. Então dessa vez vocês vão entender muito bem. Você vai escrever o nome da rival, tá bom? Deixa eu botar aqui. Nós vamos escrever o nome da rival. E se você souber a data de nascimento dela, você vai colocar aqui também a data de nascimento dela. Eu tô fazendo só como exemplo, tá? Obviamente que eu não vou colocar o nome de ninguém aqui, porque não é necessidade. Então eu vou colocar Herdeiro da Magia e o dia desse vídeo aqui que eu tô lançando pra vocês, tá bom? Você vai colocar o nome da rival aqui escrito em um papel. Se você puder fazer com lápis, melhor ainda. Faça com lápis. Depois você vai pegar um pirizinho, coloca o nome dessa rival aqui em cima. E sabe alpiste de passarinho? Aquele alpiste puro, não aquele que é misturado com um monte de coisa. Nesse caso, deixa eu ver o que eu posso usar. Eu vou usar açúcar, tá? Porque eu não vou jogar outra coisa em cima do meu nome. Eu vou jogar algo que não vai trazer quizila pra cima de mim depois. Mas só pra vocês mostrar. Vocês vão pegar o alpiste, tá bom? Aquele alpiste puro de passarinho, sem mistura, sem mais nada.
Você vai jogar aqui em cima do nome dessa rival, assim, ó, tampa bem o nome dela, deixa bem tampadinho, para que ela seja afastada aqui do caminho de vocês. Deixa eu botar meu açúcar aqui no cantinho, e que Maria Padilha traga bastante prosperidade para esse nome que eu botei aqui, Herdeiro da Magia. Ó, você vai tampar bem aqui o nome dela com alpiste. Tá bom? Depois você pode acender, se você quiser, uma velinha branca do lado, um copinho de água, faz tua reza, mentaliza, faz tua oração. E você vai pedir que Maria Padilha, que as pombagiras, ou a pombagira da tua confiança, que afaste essa rival aqui, ó, do caminho, que afaste essa mulher ou esse homem aí do caminho, para que essa pessoa possa decidir se vai ficar com você de uma vez por todas ou não. Só lembrando, não coloca outros nomes, não coloca nem o nome dele nem o teu. É somente o nome de quem precisa ser afastado, tá bom? Você vai fazer isso aqui, se você colocar uma velinha, você vai esperar a vela terminar de queimar. Se não, você vai levar pra rua, aí coloca uma pedrinha assim em cima para não voar, leva pra rua e coloca em algum lugar onde os passarinhos vão vir comer, tá bom? Depois, você volta aqui e você me conta o resultado se essa rival, ela vai se afastar ou não, porque eu duvido que ela vai permanecer aqui no caminho de vocês, interferindo e atrapalhando nas decisões. Eu acredito que eu falei tudo que eu precisava falar, tá bom? A decisão ela vai vir para você, não mande mensagens, não busque, não procure. Deixa que ele mesmo se decida desse conflito onde ele mesmo criou. Posso falar isso aqui. Como eu falei, se lá tivesse bom, se o relacionamento lá estivesse bom, ele não teria ido se envolver com você, vocês não teriam se conhecido. Continuaria as coisas do jeito que estavam. Agora, se ele criou essa situação, então agora é ele que resolva. Turma, antes da gente encerrar, só mais um recadinho pra vocês. Se vocês estão gostando do meu canal, do meu conteúdo, eu quero muito voltar a morar no Brasil, tenho esse plano, esse objetivo, tá bom? E peço pra vocês se tornem membros aqui do meu canal, ou então através do Live Pix na descrição do vídeo, ou do Pix tá aqui na tela, herdeiro-da-magia@gmail.com. Vocês podem fazer contribuições financeiras que vão me ajudar. O canal ele já é monetizado, graças a Deus, mas ainda recebo muito pouco. O nosso nicho de tarô não é um nicho que paga muito assim pelas leituras, tá bom? Então, se vocês quiserem ajudar para que eu possa voltar logo para o Brasil, eu quero construir minha sala de atendimento, que lá eu vou poder gravar muito mais vídeo para vocês. Tenho um projeto de criar um canal só para leitura de signos. Tenho um projeto de trazer ainda, são 6 leituras por semana que eu quero trazer para o canal, por enquanto são só 3. E para isso eu dependo de voltar a morar no Brasil. Então, lembrando vocês que as doações são um valor que vocês sentirem no coração de fazer. E eu, como forma de gratidão, coloco os nomes de vocês aqui no caderno de Maria Padilha, pedindo, reforçando os pedidos de vocês. Eu não sei o que cada um tá passando, né? Eu não conheço o que cada um precisa, mas eu tenho certeza que Maria Padilha sabe, que ela conhece, e o teu nome ele vai estar aqui para que você possa receber essa bênção. De repente, até mesmo porque que não afasta essa rival aí para você também que tá precisando, ou aproximar o fulano que você quer que seja aproximado. Até pelo Live Pix, pelo Pix, você pode botar uma mensagenzinha ali, ou então depois você me manda pelo e-mail. Ah, herdeiro, precisa aproximar tal pessoa, precisa afastar tal pessoa, sabe? Aí eu posso até colocar aqui junto com o teu nome, para que possa fortalecer e fortificar esse pedido aqui para Maria Padilha. Não é obrigatório, mas lembrando vocês que diariamente eu faço minhas rezas, faço minhas orações, e eu peço que a Padilha abençoe todos que estão me abençoando. Vocês saibam, turma, que para mim vai ser muito importante voltar a morar no Brasil. Aqui na Alemanha, infelizmente, eu trabalho muitas e muitas horas. Então, assim, não tenho como gravar mais, não tenho como criar mais conteúdo. Eu já tô dando, assim, o máximo que eu posso. Eu ainda consigo ler todos os comentários, consigo deixar coraçãozinho em todo mundo. Mesmo às vezes demorando um pouquinho, mas já não consigo mais ficar respondendo comentário como antes. Porque, de fato, é muito cansativo, é muito esgotante, tá? Então, para que eu possa me dedicar mais e trabalhar com o canal, eu preciso muito contar com a ajuda de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês possam ajudar. Quem não puder também não tem problema nenhum. Muitos comentários, hypes, likes, saibam que vocês também vão me ajudar para que o canal ele cresça, tá bom? Quem fica indo e voltando, que não se inscreve no meu canal, turma, cria coragem, se inscreve aqui, vem fazer o herdeiro crescer. Quero chegar em 15 mil inscritos. E lembrando vocês, vídeos do meu canal segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 17 horas. Então deixa um beijo no coração de todos, amei essa leitura e a gente se vê na nossa próxima quarta-feira às 17 horas. Tchau, tchau!